Boa noite. Estamos aqui para mais um Evangelho dos Irmãos da Casa de Francisco. Vamos aguardar que os nossos irmãos adentrem a nossa sala virtual, o nosso momento de reflexão, para que possamos entrar em sintonia com o mais alto. Temos a Rejane na nossa sala. Rejane, boa noite. Paz e bem. Violeta. Que Deus esteja conosco. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Vocês estão me ouvindo bem? Queria um feedback para saber se a minha voz, se o som está bom. Verônica, Bárbara, Verônica, boa noite. Suzana. Gente, o som está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, tá bom, que bom. Vamos esperar mais um minutinho para ver se nós temos mais irmãos na nossa sala, para iniciarmos o nosso evangelho de hoje. Então, considerando o nosso horário, né, vamos aqui, nessa noite, iniciar o nosso evangelho. Então, eu sou Vera Leitão Cardoso, sou trabalhadora da Casa de Francisco, Lar de Clara. Estou aqui com vocês mais uma vez, pedindo as bênçãos do alto, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos, aquelas pessoas que por algum motivo possam ter desafeto contra a nossa pessoa, aos nossos irmãos em Cristo, a toda a humanidade. Nesse momento que nós possamos receber as bênçãos do alto. A luz divina que ampara o nosso planeta. Aos irmãos benfeitores que estão conosco nesse momento, para que possamos receber os ensinamentos, refletir naquilo que já está escrito no Evangelho do Cristo, naquilo que a doutrina espírita vem nos alertar em alguns ensinamentos, sempre baseados na moral cristã, numa perspectiva de melhoramento do nosso espírito. Vamos iniciar então a leitura. O capítulo de hoje, escolhido, Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, item 8, desigualdade das riquezas. Esse item do Evangelho, ele nos traz uma reflexão sintética e muito característica que Kardec nos faz ao refletir sobre uma das coisas que ainda assola, que ainda fere e que ainda é uma prova para nós no nosso planeta Terra. Seria justamente quando estamos conectados com o uso da riqueza ou estamos vivendo a pobreza. Nesse capítulo, nós podemos ver muitos exemplos do Cristo, quando Cristo nos coloca
através de parábolas, através de ensinamentos, várias passagens, né, nos evangelhos de São Mateus, São Lucas, onde ele fala da salvação dos ricos, fala para nos guardarmos da avareza, fala do episódio de Jesus na casa de Zaqueu, fala da parábola do mal rico, fala da parábola dos talentos, fala dos itens em que nos faz refletir sobre o uso da fortuna e as provas da riqueza e da miséria. Então, Kardec, em sua reflexão no item 8, desigualdade das riquezas, ele vem dizer, olhe, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-se possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, não haveria mais o aguilhão que compete às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Então, meus irmãos, devido o texto ser um pouquinho mais longo e a questão do tempo, vou tentar explanar o meu pensamento sobre esse tema hoje. Então, quando nós pensamos nesse item e que pensamos na desigualdade das riquezas, quantas vezes nos pegamos no nosso dia a dia a sofrer com as nossas mazelas e chagas dessa vida, nos perguntando: por que, Senhor? Por que uns têm tantos e outros têm tão pouco? Por que, Senhor? Que nós precisamos passar por tanta miséria enquanto os outros nascem em berços de ouro. Isso, para entendermos, se nós pensássemos que nós tivéssemos somente essa vida, né, como aquelas pessoas que realmente creem que temos somente uma vida, que eles são adeptos da reencarnação, ou mesmo aquelas pessoas que são ateístas, ou mesmo aquelas pessoas que não veem senão no futuro a vida presente, realmente fica muito difícil de entender por que é que existe a necessidade de termos pessoas com mais fortuna, posso dizer assim, bens materiais e outros também tão poucos. Então, quando nós pensamos nessa questão de riqueza e de pobreza, nós vamos nos deparar com muitas situações que temos a passar neste planeta, por ser um planeta de provas e expiações, e pensar que, se nós temos outras reencarnações, ora, fica claro, ora você teve uma fortuna ou viveu melhor que outros nesta vida, no entanto, tu viestes para viver com menos. Por quê? Por que será? Porque nós sabemos que, na verdade, a riqueza, gente, é um meio de provar realmente, moralmente, né, aquele irmão que projetou na sua encarnação, juntamente, né, com a bondade divina, usufruir
de mais bens materiais numa perspectiva de quê? De poder saber utilizá-la. Mas veja que o texto ele diz bem claro, por que é que nem todos podem também ter a igualdade? Por que que todo mundo não tem a mesma quantidade de subsídios materiais? Porque nem todos estão realmente capacitados para manter. Porque se fosse dividir toda a fortuna do mundo igualmente para cada um, com certeza, muitos planos que envolviam a evolução do planeta poderiam ser aí posto, né, sobre o chão, porque nem todos os homens têm aquela capacidade, a inteligência de ter planos, de ter projetos, de saber utilizar aquela fortuna para possíveis, né, empreendimentos para a evolução da Terra. Basta a gente ver, se formos avaliar, realmente nós temos uma pequena quantidade de pessoas que detêm o maior quantitativo monetário, enquanto a maioria vive de classe média para baixo e a maioria também na pobreza ou na linha abaixo da pobreza. Mas se nós formos olhar, não somente na visão material, mas na visão espiritual, aquilo ali está servindo de uma prova para aquela pessoa. E dentro dessa questão, nós também vamos entender que estamos caminhando para que a nossa evolução espiritual ela possa ocorrer, visto que existe a preparação para que o planeta Terra possa passar para um planeta de regeneração. Falando assim dos ricos, não é? Vou também falar da questão daqueles que vivem na pobreza, daqueles que vieram para essa vida para passar por necessidades, muitas vezes com dores, necessidades de fome, frio, doença e não ter sequer, né, o tostão para comprar um medicamento. E às vezes nós olhamos para aquele nosso irmão com tanta piedade, mas nós não sabemos também, por trás daquela vivência, o que aquilo ali está sendo importante para que o seu espírito possa se depurar de outras chagas do passado. Então, quando nós, nesse texto, quando Kardec reflete sobre isso, nos deixa, claro, algumas questões que não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer. Primeiro, que o item reencarnação, ele se faz necessário e nós temos a oportunidade de passar por várias experiências, sejam elas na riqueza, que mostram um conceito de quê? Um conceito importante, porque ela é a prova de caridade e abnegação. Pense o quanto é difícil. Às vezes penso que a riqueza ainda é muito mais difícil na prova do que a pobreza, porque na riqueza você tem tudo que você possa imaginar. Então, saber usar aquela riqueza realmente é aquele irmão que reencarna numa prova de dizer: a prática da caridade se faz necessária nesse momento porque eu fui abençoado, onde a bondade divina me fez vir em grandes casas, no conforto. Mas aí é que está. Onde está a sabedoria do uso da fortuna? Eis então a dificuldade. Por quê? Porque as paixões do mundo vão estar muito mais susceptíveis para quem está na riqueza do que na pobreza. E a pobreza, qual é o conceito que nós vamos tirar disso conforme Kardec reflete? É na pobreza, né, que nós vamos ter o quê? A prova da paciência e da resignação. Não alimentar o sentimento de revolta enquanto você vê o seu vizinho, o seu irmão, com muito mais do que você. E aí também é a prova. É aí aquela prova de se resignar diante daquela situação e poder ser tão bom enquanto ser humano, enquanto filho de Deus. Porque você está ali, muitas vezes, a mendigar as migalhas que caem do alimento do rico, como nós vemos no nosso evangelho, não é? Quando Lázaro está ali com suas feridas, dependendo das migalhas do rico para poder
se manter. E ao desencarnar, estará lá, do outro lado, junto a Abraão, em glória. E aquele que ele negou uma ajuda, chora os tormentos. Por quê? Pela chaga do egoísmo e pela chaga do orgulho. Então, vejamos, reflitamos. Será que hoje que estamos passando por necessidades financeiras ou materiais ou mesmo físicas, não é o momento de pensarmos que vamos cultivar a paciência dentro de nós e nos resignarmos diante dessa situação? Você há de pensar e dizer, é fácil? Não. É muito difícil. É tão difícil que muitas vezes somos reprovados e voltamos mais uma vez para vivenciar momentos que possam curar as nossas chagas, que outrora pudéssemos ter sido grandes pessoas com grandes fortunas e não soubemos utilizá-la. Mas mesmo a mensagem da desigualdade das riquezas se faz necessária, porque imaginem se todos estivessem com um valor mínimo para viver, pagando somente sua comida, aquele seu sustento. Onde estaria aí as possibilidades de expansão? Nós temos muitos irmãos que são felicitados com uma conta bancária melhor do que a dos outros, né? Da grande maioria dos brasileiros, por exemplo. Mas já pensaram, gente, o que seria dos outros se Deus não tivesse pensado também em deixar um grupo com uma quantidade maior de dinheiro para que pudesse gerar empregos, financiar projetos, ajudar a humanidade? Aí é que está o segredo da prova da caridade e de abnegar-se, né? Para que pudesse abdicar daquilo que é seu, para que pudesse ajudar aquele que não tem. Então, algumas pessoas dizem, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Isso, na verdade, nos remete à sua sabedoria, para que possamos entender os dois estágios de possibilidades de vivermos em cada encarnação que se propõe para melhorarmos, né, os nossos valores, as nossas atitudes, e para que um dia possamos sair dessas duas últimas chagas que ainda estão presentes na vida do homem no nosso planeta, que é o egoísmo e que é o orgulho. Nós vamos vencer. Nós estamos chegando nesse caminho de vencermos. Então, pensemos assim, quando olharmos para o vizinho, tem algo mais do que eu, ou aquela pessoa que tem mais, precisamos lembrar que estamos numa prova de resignação. Agora, Deus só quer pobre, quer as pessoas pobres, ou com dores, ou doentes? Não. Nós temos as nossas missões aqui. Nós temos o nosso cronograma de vida aqui. Tentemos seguir. E se estivermos sempre em oração com o Pai, para que os nossos ouvidos, muitas vezes surdos, os nossos olhos totalmente cegos, não conseguimos, né, ouvir as mensagens do alto, porque nós preferimos estar mais conectados com as coisas materiais. Porque a outra chaga, o poder que o dinheiro leva. E aí, muitos dos nossos irmãos que vêm com missões belíssimas, né, ricos, mas com missões belíssimas, se perdem no meio do caminho por conta dessa influência tão forte também do dinheiro, né, da fortuna, da riqueza. Então, oremos por cada um de nós, para que não caiamos no meio do caminho. Se nós estamos nessa vida, tendo a oportunidade de vivenciar esses momentos na ala da pobreza, é porque nós necessitávamos estar lá. Se estamos na ala da riqueza, nós necessitávamos estar lá. Resta-nos saber se vamos ser inteligentes, perspicaz, né?
para adquirir os bens para ajudar o outro e para conservar, e não simplesmente olhar para a sua família, para os seus, pensando em acumular bens na terra e não acumular os bens nos céus, que estão muito mais voltados com as nossas práticas, com as nossas atitudes, especificamente nós que somos cristãos, respeitando e seguindo a moral cristã. Então eu queria fechar o nosso evangelho de hoje falando que esse tema é um tema que nos perturba, porque o mundo está atribulado, né? O mundo vive ainda, apesar da situação pandêmica que estamos vivendo, ainda vemos muitos dos nossos irmãos chagados e pautados ainda na vida da matéria. Se esquecem que essa diversidade, né, de ações e de situações que podemos viver nessa vida tem um objetivo, porque Deus é justo. E no finalizando o texto, né, aqui das reflexões de Kardec, ele diz: o pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Por quê? Porque hoje eu posso ser rico e na próxima encarnação eu posso ser pobre. Em seguida eu posso ser rico novamente e posso ser pobre novamente. E assim eu vou burilando o meu espírito e passando pelas ações de um e de outro até entender o que é que realmente nós precisamos fazer, que será amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no fim, o que é que nós vamos fechar? Como ele diz, a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, e os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então a minha mensagem se fecha em 5 palavras. A importância de vivenciarmos riqueza e pobreza dentro da prova da caridade e da abnegação para a riqueza, da prova da paciência e da resignação pela pobreza. Acreditar que, se temos a oportunidade de reencarnar, vamos ter a oportunidade de entender melhor numa visão espiritual e não numa visão terrena. E a outra situação seria extirpar da nossa alma e do nosso espírito essa chaga, essas 2 chagas que ainda não impede de sermos melhor, que é o orgulho e que é o egoísmo. Que nós possamos nos melhorar. Sabemos o quanto é difícil, mas se cremos que temos outras vidas, vamos continuar. Não tem por que julgar o outro. Que Deus possa abençoar a nossa noite. Que Jesus, com a sua benevolência, com a sua luz divina, e Maria, esse espírito de luz, que se deu totalmente para propiciar a vinda do nosso Messias, que eles possam estar conosco, juntamente com todos os benfeitores da luz, limpando o nosso planeta, nos trazendo bons fluidos, nos trazendo bons pensamentos e nos intuindo para o bem. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Fiquem com Deus e um abraço no coração. Um grande beijo no coração de vocês e que a luz se faça em seus lares e em suas vidas. Tenham uma boa semana, meus irmãos. Muito obrigada por estar com vocês nessa noite novamente. Muito obrigada. E boa noite, paz e bem.